Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional Palavra Viva. Glória a Deus pela tua vida. Estamos aí começando um final de semana abençoado. Vivemos aí uma semana sobrenatural de livramentos, de milagre da parte do Senhor. E eu sei que grandes coisas Ele fará neste dia. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor libere bênçãos sobrenaturais. Ah, Rodrigo, mas hoje é sábado. Deus faz o sobrenatural. Para Deus não tem dia útil. Todo dia é útil para Deus. Amém? Glória a Deus. E hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero começar pela palavra, porque Deus colocou uma palavra sobrenatural. Está em Deuteronômio, capítulo 8. Enquanto você abre aí, eu já quero começar a profetizar algo sobrenatural sobre a tua vida. Que o tempo da escassez e da prova está terminando. E o que Deus começou a fazer no deserto, Ele vai completar na terra prometida. O deserto foi um tempo de ensino, não um tempo de fim. Não teu final. E o Senhor fala para você neste dia que você vai atravessar e vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Deuteronômio 8, versículo 2. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Diz assim a palavra: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, o que estava em seu coração, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Glória a Deus. Só até aí. E o deserto, ele foi o lugar onde Deus escolheu tratar o coração do povo. Não foi apenas um cenário físico, não foi apenas um lugar de passagem. Foi um lugar onde aconteceu um grande processo espiritual também para o povo de Deus. E ali no deserto, sabe o que o Senhor fez? Ele revelou quem o povo era. E ele também revelou quem ele era para o povo. Durante 40 anos, como nós lemos no versículo, Israel experimentou, vivenciou várias situações com Deus. Situações de seca, situações de calamidade, situações de fome, situações de águas amargas. Porém, eles também, nesses 40 anos, eles experimentaram a fidelidade divina. Deus mostrou nesse tempo, se apresentou como uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia. Ele enviou maná do céu, fez sair água da rocha. As roupas que não envelheciam, olha que bênção. Os pés que não inchavam, mesmo andando muito, mesmo com uma caminhada longa. Por isso eu falo para você sem sombra de dúvida que o deserto não é o lugar onde Deus te abandona. O deserto é o lugar onde Ele nos ensina a depender dEle, somente dEle. Enquanto o povo reclamava no deserto, sabe o que Deus fazia? Deus sustentava o povo. Enquanto o povo duvidava, e muitas vezes eles disseram, melhor era ter morrido no Egito. Eles sentiram saudade de cebola, de repolho.
do tempo que eles eram escravos. Mas enquanto eles duvidavam, Deus provava que era fiel e que a palavra dele não voltava vazia. E talvez você esteja num deserto hoje. Talvez você esteja passando por uma situação de calamidade, seja ela espiritual, emocional, financeiro. Hoje nós vemos, e eu tenho observado, por onde eu vou, seja num restaurante, num shopping, no trabalho, a saúde mental está muito debilitada das pessoas. A ansiedade, ela tem tomado conta de muitas vidas. E isso traz um desgaste muito grande para o nosso organismo, para o nosso corpo. Porque a ansiedade é o excesso de futuro. E aquele povo, em meio ao deserto, eles tinham um excesso de futuro. Eles se queixavam muito, porque eles não tinham certeza de como seria o amanhã deles. E assim muitas pessoas, elas sofrem com isso hoje também. Não tem paciência para esperar Deus agir. Ou talvez está passando por um deserto financeiro. As coisas ainda não se acertaram depois da pandemia. Muita gente está parada ainda no que aconteceu na pandemia. Foi um momento muito difícil. Foi um momento muito complicado. As questões de trabalho mudaram, as questões financeiras mudaram. Precisou existir uma adaptação e a gente precisa ser mutável a este ponto, se adaptar a coisas novas, a uma nova realidade. Eu não sei qual é o seu deserto, mas o Senhor fala neste dia para você parar de lutar contra este processo que você está passando e aprender com Deus, e aprender com Ele. Porque no deserto, Deus ele te humilha para te exaltar. No meio desse processo no deserto, sabe o que Deus faz? Ele está tirando o Egito de dentro de nós. Para que a gente entre limpo na terra prometida, não entre com contaminação. Há promessas que só se cumprem depois do deserto. Porque é lá no deserto que morre o orgulho e a nossa fé é amadurecida, é fortalecida. Por isso eu faço um convite para você nessa hora, não murmure nesse deserto, adore ao Senhor. Porque quem adora no meio da prova atravessa o deserto mais rápido. Enquanto alguns estavam olhando apenas o calor, os filhos estavam olhando a nuvem que guiava, a nuvem que direcionava. O deserto não é o fim da promessa. O deserto é o caminho que te leva até a promessa. Deus nunca te deixou sozinho. Mesmo quando você não sentia, Ele estava lá. Mesmo quando você não sente, Deus ele está aí, guiando cada passo, enxugando dos teus olhos cada lágrima e ouvindo cada oração. E ele fala que assim como ele te conduziu até o dia de hoje, ele vai te conduzir até o destino. Tu não vai morrer nesse deserto, você vai sair dele cheio da presença, cheio da unção do Senhor, em nome de Jesus. E sabe o que é a presença de Deus no deserto? Tá aquele calor escaldante, tá aquele calor difícil de aguentar. A presença de Deus é aquele refrigério que vem, que refresca, que conforta, que renova as nossas vidas. E o deserto, ele seleciona aqueles que confiam
e aqueles que não confiam em Deus. Ele revela quem confia e quem desiste. O deserto é o cenário perfeito para Deus fazer a separação de quem serve e quem não serve a Ele. E o deserto também é o cenário perfeito para Deus revelar o seu poder e agir no impossível, agir no que é improvável nas nossas vidas. Deus, ele alimentou o povo do nada. Era deserto, não tinha nada. Você acha que ele também não pode fazer o teu milagre do nada? Pensa aí nessa hora. Deus, ele não precisa do que nós temos para fazer o milagre. Isso é um ponto que precisa de muita reflexão. Eu falei algumas coisas sobre isso no devocional de ontem. Ele não precisa do que a gente tem para fazer o milagre. Porque a terra prometida, ela é real. Mas só entra nela quem aprendeu a confiar. Por isso eu falo para você nesse dia, não despreze o processo. Não despreze a perseguição. O deserto, ele é o treinamento para o novo tempo, irmão. Hoje o Senhor te fala, eu não te trouxe até aqui para te deixar. Eu te trouxe até aqui para te amadurecer e te fazer herdar o que é teu. Esse deserto não é em vão, não. O deserto é uma passagem, não é uma moradia. Você está atravessando para a sua promessa. Você que crê nisso, declare. Eu estou atravessando para a minha promessa. Eu estou saindo do deserto. Comenta isso aqui embaixo em nome de Jesus. E creia tão somente no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus, sela essa palavra no teu coração. O Senhor falou com você nessa hora? Então compartilha este devocional com um amigo, com um irmão. E antes de orar, eu quero fazer um convite para você especial. Amanhã, domingo, nós temos 2 reuniões abençoadas, às 9h30 da manhã, na Palavra Viva de Guarulhos, e às 18 horas na Palavra Viva do Jaçanã. Nosso Instagram é @igreja.palavraviva. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de todos os cultos, todas as reuniões, todos os encontros que nós temos. Inclusive hoje, temos encontro de mulheres, encontro das irmãs, as mulheres da palavra, às 14h30 na Palavra Viva Jaçanã. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa hora e vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e agradecer a Ele por esse deserto também, amém? Vamos orar. Pai, eu quero agradecer a Ti pela semana, eu quero agradecer a Ti por cada ouvinte que esteve comigo durante todos esses dias esta semana. E nós estamos, Pai, passando por um processo, e o Senhor nos ajuda em meio a este processo. E eu quero agradecer a Ti por cada lição aprendida no deserto. Mesmo quando doeu, o Senhor estava com a gente. Mesmo quando feriu, Pai, o Senhor estava guardando a nossa vida. E hoje nós declaramos, eu e o Teu povo, que nós estamos prontos para viver o novo tempo. Leva-nos, Senhor, à terra prometida. Leva-nos, Senhor, ao lugar que o Senhor preparou. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus.